Boa noite. Nesta quarta-feira nós chegamos à última lição dessa série de estudos bíblicos chamado Últimas Profecias. Hoje o professor Luiz Meira estará encerrando, mostrando assim os acontecimentos finais que precedem a volta de Cristo Jesus. A partir da próxima quarta-feira iniciaremos uma nova etapa, uma nova série. E eu quero convidar você a estar conosco, junto com o Dr. Felipe Miranda, a estudarmos a Palavra de Deus. Mas nesse momento, antes de abrirmos a palavra para o estudo e louvarmos ao Senhor, vamos primeiro fazermos uma oração. Oremos. Grandioso Deus, Santíssimo Pai, suplico ao Senhor que nesta noite, mais uma vez, o Senhor use o seu mensageiro, o professor Luiz Meira, para nos mostrar, dentro da Bíblia, quais são os últimos acontecimentos que precedem a volta de Cristo Jesus. Que possamos assim estarmos preparados naquele dia para estarmos de pé, olhando para o céu e vendo Cristo voltar nas nuvens das mansões celestiais. Nos abençoe e nos guarde o Senhor, é o que nós suplicamos, do nome de Jesus. Amém. Vamos louvar? Boa noite, meus queridos amigos, minhas queridas amigas das igrejas Central e Campo do América e demais distritos de Jequié. Estamos hoje juntos no último estudo da Bíblia, as últimas profecias. Juntos para encerrarmos esse estudo. Na realidade, às quartas-feiras não se encerra aqui, não é? Na próxima quarta, nós continuaremos com o professor Felipe, com outros temas, não é? Que ele vai apresentar. E hoje nós teremos essa última live aqui, não é? Com vocês, ok? Então, nós vamos começar aqui. Aqui o slide não tá passando.
Eu não... Vamos ver se a gente consegue resolver um probleminha, sempre tem um probleminha, né? E a gente usa a live para passar os slides, e por incrível que pareça, ele não está passando, né? Vou ver agora. Ainda não. Ok, está passando o slide. Então, meus queridos amigos, Apocalipse, o último tema do estudo nosso, que nós começamos, não sei se você lembra, com Daniel, aliás, São Mateus 24, Daniel 11, depois Apocalipse 12, 13, né? 14, o número da besta, e depois nós estudamos as 3 mensagens angélicas, e depois vimos também as pragas, o julgamento da meretriz e hoje o veredito final. Na realidade, a gente não estudou o livro do Apocalipse todo, né? Nossa proposta era fazer mais a segunda metade do livro, né? Nós estudamos a partir do capítulo 12, porque no Apocalipse, os 4 móveis do santuário representam todo o contexto do Apocalipse, né? E as 7 igrejas simbolizam os 7 castiçais, os selos simboliza a mesa com os pães, as trombetas, o incensário e o juízo, as pragas, o móvel da arca. Então, até as trombetas se passa no santo, né? A partir daí, a gente entra no Santíssimo, onde tem um só móvel, que é a arca, e eu falei para vocês que Apocalipse 11, 19, abre o céu e aparece a arca do concerto. Dali em diante, de Apocalipse 12 em diante, é o juízo, né? Que a gente viu com vocês, o juízo dos 3 réus. O primeiro réu é o dragão, o Satanás, não é? E o segundo réu é o papado, a besta que sobe do mar, e o terceiro réu, a besta que sobe da terra, o protestantismo apostatado. Ok? E a gente viu no último estudo que a gente fez, a semana passada, o julgamento da meretriz, que é nada mais, nada menos do que uma recapitulação de todo o juízo, desde a Babilônia original até a Babilônia mística. João desejou saber por que aquela mulher estava bebendo do sangue dos justos, né? E estava embriagada com o sangue dos justos, e o anjo foi explicar para ele: vem, João, eu vou te mostrar o que aconteceu no juízo. Então, o anjo mostra para João toda a série profética, desde Daniel, quando foi formado os reinos, até o Apocalipse 13 e Apocalipse 17. Bom, a gente viu também que em Apocalipse 17, as 7 cabeças devem estar entre o tipo e o antítipo, né? A Babilônia original, porque já que começou tudo na Babilônia, e se está se falando do juízo da Babilônia, então deve ter começado em Babilônia, não é? Até a Babilônia mística. O mistério de Babilônia é que ela conseguiu, com o seu vinho prostituído, adulterar a doutrina pura da lei de Deus e sua graça ao longo dos séculos, chegando até a perdição dos seus seguidores. Bom, então, as 7 cabeças devem estar entre o tipo e o antítipo, entre a Babilônia original e a Babilônia mística. Agora, quando isso aconteceu, a gente sabe
que a Babilônia mística, nos últimos dias, vai perseguir o povo de Deus. A gente viu desde Apocalipse 13, quando ela vai instituir uma marca e um número do seu nome, e aqueles que aceitarem a marca e o seu número, né, estarão do lado dela. Mas quem não aceitar essa marca, claro que muitos vão querer o sinal de Deus, né? Então vai ser perseguido por ela. Mas só que acontece que depois vem as pragas, quando fecha a porta da graça, e a própria Babilônia e o trono da besta sofrem essas pragas, né? E o seu povo que dá apoio para ela também sofre essas pragas, né? E acontece que muitos vão dizer, mas por que nós estamos sofrendo? Não estamos do teu lado, né? Que tu disse que seria maravilha se aceitasse o nosso sinal, e de repente há uma revolta dos seguidores de Babilônia, né? Então, no Apocalipse 17, a partir do versículo 15 e 16, a gente vê essa revolta acontecer, que é paralelo ao Apocalipse 16, 12, o secamento do rio Eufrates. As águas terem secados significa uma revolta dos seguidores de Babilônia. Aqui vocês vão ver que o paralelo é praticamente igual os acontecimentos simultâneos, né? Em Apocalipse 16 e Apocalipse 17. Disse-me, as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos, multidões e nações e línguas. Se eu ainda não mandei você abrir a sua Bíblia em sua casa, você quiser acompanhar do slide, tudo bem, mas se não, você pode abrir Apocalipse 17, a partir do verso 15, né? Os 10 chifres que viste na besta são os que odiarão a prostituta e a colocarão desolada e nua, e comerão a sua carne e queimarão no fogo. Então, veja, amigos, internautas, amigos, queridos irmãos e amigos, é que essas águas, né, os seguidores de Babilônia, são os povos, multidões, nações e línguas. Que povos são esses? São os 10 chifres. Que 10 chifres são esses? Lembra Apocalipse 13? A origem dos 10 chifres foram as 10 tribos bárbaras, e das 10 tribos bárbaras veio a Europa, né? E a Europa atual já se multiplicou no globo terrestre, em todos os povos da Terra. E hoje seria um mundo globalizado. Então, todas essas águas, ou esses povos, essas multidões, essas nações, estarão apoiando Babilônia. E, nessa ocasião, seca o rio de Babilônia, ou seja, o apoio que esses povos estavam dando para ela, porque eles estão sofrendo as pragas. E eles querem saber por que essas pragas estão caindo. E eles, então, caem na real e descobrem que eles optaram por um erro, né, em seguir Babilônia. E começa, então, uma perseguição a favor da prostituta, veja, e colocarão ela desolada, nua, comerão sua carne e queimarão no fogo. Só que essa revolta deles, né, é uma revolta temporária, né, porque, segundo o próprio Espírito de Profecia, os livros da americana Ellen G. White, O Grande Conflito, ela diz que essa revolta é temporária porque eles já tomaram uma decisão, não tem mais volta, fechou a porta da graça e não tem arrependimento. Então, essa revolta é por pouco tempo, porque o que eles vão seguir mesmo é o que está escrito em Apocalipse 17, 17, diz assim, porque Deus tem posto em seus corações que cumpre o seu intento e tem uma mesma ideia, e que deem à besta o seu reino, até que se cumpram as palavras de Deus. Então, qual foi o intento que Deus botou neles? E o que está escrito em Apocalipse 17, 12, é que eles voltem a perseguir o povo de Deus. Então, eles caem na real e falam, não, gente, nós estamos do mesmo lado. Aquele povinho que está fugindo nos montes, né, e que tomaram a decisão errada, é devido à sua decisão
que veio a ira de Deus sobre o mundo. Então, vamos perseguir eles. Foi a mesma ideia que tiveram quando na crucifixão de Cristo. É melhor que morra uma pessoa só do que pereça toda a nação. Não é? Assim também eles falam, é melhor que morra uma minoria de povos da terra, uma minoria, do que perecer todo o globo terrestre. Então, o verso 12 e 13 de Apocalipse 17 diz assim: os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam o reino, mas recebem autoridade como reis com a besta durante 1 hora. Presta atenção aqui, 1 hora. Tem estes um só pensamento, e oferece à besta o poder e a autoridade que possui. Porque, veja, não sei se vocês estão percebendo aí, a mulher e a besta é um todo, não é? Em um poder só. A mulher veste de púrpura escarlate, a besta também é escarlate, ambos são vermelhos, um é o Estado e o outro é a igreja. Se você analisar isso em termos atuais, né, hoje seria o Estado do Vaticano. O Estado do Vaticano é um país como outro qualquer, participa de todas as decisões da ONU e de todas as organizações. É um país, né, o menor país do mundo, mas que tem uma mulher montada no seu lombo, ou seja, uma igreja, né, que manda no poder do Vaticano. Então, veja, só que o Vaticano é um país pequeno, né, e não tem uma força bélica, e não teria força para perseguir ninguém. Né? Mas vocês estão vendo aí que os 10 chifres, ou seja, os povos, as nações e línguas, estão apoiando agora este poder. E eles, junto, né, são os chifres que participam da besta, eles juntos vão atrás do povo de Deus. Né? Ou seja, os poderes todos amando e a autoridade dessa igreja, né? Ou seja, de um poder religioso que está mandando na terra. Então, o que acontece? Esta 1 hora que diz aqui, vocês só notam, durante 1 hora, né, eles têm um poder, o poder foi dado à besta durante 1 hora. Que poder seria esse? Eu fico pensando, né? Na época que Jesus estava para ser crucificado, diante de Pilatos, Pilatos falou, olha, você diga qualquer coisa aí, porque eu tenho poder para te tirar dessa prisão e te soltar. E Jesus falou o quê? Jesus disse, olha, Pilatos, todo o poder te foi dado, mas vem do alto. Tu não tem poder algum. O poder vem do alto e foi te dado. Ou seja, o Filho de Deus foi dado, né, a morrer para a humanidade. Ele morreu porque quis. Né? E se ele não quisesse, ele saía daquela situação facilmente. Assim também vai acontecer nos últimos dias. É dado o poder à besta, né, e os 10 chifres a perseguir o povo de Deus na terra até a morte. E é feito um decreto de morte. E diz que em 1 hora. Agora, 1 hora profética significa o quê? Veja, 24 horas são 12 meses. 12 horas, 6 meses. 6 horas, 3 meses. 2 horas, 1 mês. 1 hora, 15 dias ou 2 semanas. Assim como meia hora é 1 semana, é aquele tempo que vocês conhecem, não é? Que o céu fará silêncio no céu e Jesus voltará à terra. É o tempo que Jesus vai levar para levar o seu povo até a Canaã celestial. E 1 hora, né, em tempos proféticos, significa 15 dias. Então, essa 1 hora para quê? Para matar o povo de Deus. Agora, veja o que está escrito aqui em Apocalipse 18, verso 8. Portanto, num dia virão as suas pragas. A gente já falou, quando a gente estudou as pragas, né? E há um consenso entre alguns teólogos de que as pragas
devido a esse texto, né, durará um ano. Né? E mesmo porque, se as pragas durarem mais de um ano, do jeito que elas são violentas, terríveis, elas acabariam com a humanidade. Né? Mas vai durar um ano as pragas. Agora, nesse texto aqui, em 3 textos que tem Apocalipse 18, 10, 17 e 19, também fala de uma hora. Estando de longe, pelo temor de seu tormento, dizendo, ai, ai daquela grande cidade, Babilônia, aquela forte cidade, pois em uma hora veio o seu juízo. No verso 17 diz assim, na última parte, adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas, porque em uma só hora foram assoladas tantas riquezas. E no verso 19 diz assim, ai, ai daquela grande cidade na qual todos os que tinham naus no mar se enriqueceram em razão da sua opulência, porque numa hora foi ela assolada. Então, veja, por que agora essa uma hora veio de encontro à própria Babilônia? É aquele ditado, né? Que o feitiço virou contra o feiticeiro. Porque essa uma hora, veja o que está escrito aqui no livro Grande Conflito, ó, foi dado para perseguir o povo de Deus. Mas na hora que eles se aproximam, chegam até o povo de Deus, quem é que vai sofrer a consequência? Então, veja aqui. Quando a proteção das leis humanas, na página 635, for retirada dos que honram a lei de Deus, haverá nos diferentes países um movimento simultâneo com o fim de destruí-los. Aproximando-se o tempo indicado no decreto, o povo conspirará para desarraigar a odiada seita. Resolver-se-á dar em uma noite um golpe decisivo que faça silenciar por completo a voz de discernimento e reprovação. Então, quando chegar o tempo indicado no decreto de morte. Então, esse decreto tem um tempo determinado para matar o povo de Deus, e está no grande conflito. Né? E esse tempo vira como um bumerangue, não vai ser mais para matar o povo de Deus, mas para, vamos dizer assim, para juízo do povo ímpio que está perseguindo o remanescente. Então, o verso 14 de Apocalipse 17 diz assim, pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Vencerão também os chamados eleitos e fiéis que se acharem com ele. Na hora que o ímpio, a pena inspirada, ela diz, então, que várias pessoas vão com as suas espadas, eu diria hoje não seria mais espadas, né? Mas seria seus rifles, né? Suas bombas, suas granadas, seus tanques, para matar o povo de Deus, e tudo cai abaixo. Diz que as espadas cairão da mão dos ímpios e não atingirá o povo de Deus. Mas na hora que eles insistem para matar o povo de Deus, o que é que acontece nesse momento, irmão? Um livramento. Aparece no céu, então, a volta de Jesus. Agora Jesus vem com poder e grande glória. Que maravilha! Todo o céu com ele. Todos os anjos acompanham Jesus. Diz que o céu fará silêncio por meia hora. Essa meia hora é uma semana, o tempo que Jesus vai voltar aqui. Então vi um com a voz de muita multidão, como de muitas águas, como de fortes trovões, dizendo, aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremos e exultemos. Demos-lhes glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma se ataviou. Veja, irmãos, eu fico pensando, Jesus voltará a esse mundo não amanhã, nem depois de amanhã, nem daqui uma semana, nem daqui um mês,
Não vem de uma hora para outra. Jesus vem na hora que o povo dele mais necessitar. Se Jesus atrasasse na sua volta naquele dia, quem sabe em 1 hora ou 2 horas o povo iria morrer. Mas Jesus chega na hora, irmãos. Jesus chega com o seu exército, né? E para disputar o seu povo. Que maravilha! E diante do exército do céu, né, não existe exércitos, né, da terra que possa resistir. Agora, na volta de Jesus, a gente vai lembrar uma coisa aqui muito interessante. Então, Jesus, quando estiver nos ares, ele vai bradar, né, com todas as forças: levantai, vós que dormis no pó da terra. Então veja aqui, o que acontecerá com os justos mortos? Estarão mortos por ocasião da volta de Jesus. Em 1 Tessalonicenses 4,16, diz assim: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz de arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, os que estarão mortos, os mortos justos, ressuscitarão primeiros. Né? E o que acontecerá com os justos vivos? Aqueles que foram transformados, não precisaram morrer. Eu diria para vocês que isso é o privilégio de poucos. Né? Eu conheço duas pessoas na Bíblia, dois personagens, que foram para o céu sem conhecer a morte. Enoque e Elias. Né? Não conheço outros. Né? Enoque e Elias foram transladados, eu diria assim, sem conhecer a morte. E esses últimos, então, os 144 mil, aqueles que estarão vivos por ocasião da vinda de Cristo, não é? Que passaram pelo tempo de angústia de Jacó, nesse momento eles são transformados. Que maravilha, não é, irmãos? Verso 1 Coríntios 15, 52, diz assim: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, no momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque Paulo, ele achava que seria o último, também um dos últimos. Né? Veja, 2000 anos atrás, Paulo já achava que Jesus iria voltar na sua geração. Mas eu creio que a nossa geração hoje está mais próxima do que a de Paulo. Né? Já se passaram 2000 anos, muito mais próximos. Agora a situação é outra. Nós estamos vendo que tudo está cumprido já. Tudo tem, as profecias têm se cumprido como eu diria assim, a passos largos, né? Aos nossos olhos nos dias atuais. Bom, e o que acontecerá então? Então, os vivos serão transformados, né? E juntamente com os mortos ressurretos, eles serão transformados em corpo incorruptível e vão com Jesus até os ares. Os anjos pegam eles, levam até Jesus e eles vão para Canaã celestial. E o que acontecerá com os ímpios mortos? Veja aqui outro texto, Apocalipse 20, verso 5. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Quer dizer, continuarão mortos. Porque os restantes que estavam mortos não reviveram até que completasse os 1000 anos. A gente vai ver que vai haver uma sequência, 1000 anos, né? Um intervalo de 1000 anos até a segunda ressurreição. Bom, e o que acontecerá com os ímpios vivos? Os ímpios vivos estarão junto, né, perseguindo os justos daquele momento. Segundo Tessalonicenses 2, verso 8, diz assim: então será de fato revelado o iníquo, né, o qual o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Então, morrerão, os ímpios morrerão. E lá no 6º selo,
em Apocalipse 6, diz que eles vão pedir aos rochedos e às pedras que caiam por cima deles, né, em vergonha daquele que está nas nuvens do céu. Sabe por quê, irmão? Porque eles tiveram toda a chance. Eu estou dizendo isso para nós também, para todos. Nós vamos ter toda a chance do mundo, já estamos tendo. Jesus morreu por nós, fez tudo. A Bíblia hoje existe em cada lado dessa terra. O Evangelho tem sido pregado, não é? E naquele dia que a decisão virá para aceitar ou o selo de Deus ou o selo da besta, vai ficar bem claro para todos. E eles tomaram uma decisão ao lado da besta e da sua imagem por livre e espontânea vontade. E agora eles sabem que não tem jeito, não tem mais arrependimento, não tem mais o Espírito Santo. E a morte para eles é certa. Eles morrerão. Ok? Agora veja, e o que acontecerá com os 3 réus que foram julgados? Aqui, eu diria assim, é uma novidade, é uma grande novidade aqui do estudo de hoje. Não é? A gente viu que o primeiro réu foi o dragão, o segundo réu, a besta que sobe do mar, e o terceiro réu, a que sobe da terra, ou o falso profeta, ou o protestantismo apostatado, é a mesma coisa. Veja o que está escrito em Apocalipse 19, de 19 a 21. Acontece com 2 réus. Foram presos e executados antes do milênio. Veja aqui, ó. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo, né? E a besta foi presa e com ele o falso profeta, que fizeram os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Então, a besta é presa e com ele o falso profeta. Imediatamente, esses 2 foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava assentado sobre o cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. A gente sabe que todos os ímpios vão morrer com o esplendor da vinda de Cristo. Não é? E a besta e o falso profeta foram lançados vivos no lago de fogo. Por que essa expressão, lançaram vivos no lago de fogo? E por que antes do milênio? Não é? E não depois do milênio? Não é? Alguém já me perguntou, mas Luiz, por quê? Veja, o capítulo 19, o verso 19 a 21, e aqui claramente é a volta de Jesus, porque logo depois desse texto vem Apocalipse 20, de 1 a 3, que é a prisão, aí é a prisão de Satanás, do terceiro réu, ou seja, do primeiro réu, o principal réu. Ele não morre com a volta de Jesus, não é? Ele é preso, só preso. Então, veja aqui. Então, vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Veja, Satanás é preso em uma cadeia de circunstâncias. Por quê? Porque não há ninguém para ele tentar mais. Os ímpios vivos morreram. Os ímpios mortos continuarão mortos. Os justos vivos serão transladados. E os justos mortos ressuscitados a encontrar o Senhor nos ares. Então, a terra ficaria vazia. Olha, aquela dúvida que está em você, por que a besta e o falso profeta entraram no lago de fogo antes da volta de Jesus, a gente responde daqui a pouco, ok? Então, veja aqui, a terra ficará vazia.
e não tem mais ninguém para ele tentar. É como uma criança levada, né? Se os pais saírem de casa e deixarem ela dentro de um quarto cheio de brinquedo, e dizer, você não vai porque você está de castigo, mas cheio de coisa, quando a mãe voltar, o quarto vai estar todo bagunçado, não é? Porque ela tem no que mexer. Mas se deixar ela num quartinho vazio, sem nada, só as paredes, ela vai ficar olhando as paredes de um canto para o outro, não é? Meditando nos erros que ela fez ali. Quem sabe, né? É o que aconteceu com o inimigo, é o que vai acontecer com ele. Não é? Ele vai ficar 1000 anos nessa terra, porque ele não tem acesso ao céu, não tem acesso a nenhum outro planeta, só essa terra, por enquanto. Não é? Ele vai meditar, não tem ninguém para ele tentar, e ele vai ver a besteira que fez durante tanto tempo, né, de vida. A rebeldia contra o Deus do universo. Okay? Agora veja, e lá no céu, então? Os justos foram com Jesus. O que vai acontecer? Atos 17:31 diz assim: porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Então, diz que o povo de Deus há de julgar o mundo, né? Que a justiça é de Cristo, mas o povo de Deus vai ter uma participação. Veja aqui. Primeiro, são 3 fases do juízo. Não é? A primeira fase está acontecendo desde 1844, quando se cumpriu o que está escrito em Apocalipse 14, 6 e 7, na primeira mensagem angélica. Vi voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno, para pregar aos que se assentam sobre a terra, cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, gente. Adorai aquele que fez o céu e a terra. Não adorai a besta nem a sua imagem. A mensagem é essa. Adorai aquele que fez o céu e a terra. Não adorai a besta nem a sua imagem. Seguir, né, tudo que está escrito na palavra. Seguir também o que Jesus fez na cruz do Calvário, aceitando o seu ministério e o seu sacrifício na cruz do Calvário. Essa é a mensagem. Não é? Por quê? Porque esse juízo é um juízo investigativo, que durante esse tempo, quem está vivo tem o tempo de arrependimento. A graça ainda está aberta no juízo pré-advento ou investigativo, que começou desde 1844, com os mortos, e breve, não sei quando, né, passará para os vivos. Se você é vivo hoje, procure decidir. Olha, só há decisão enquanto há vida. Aquela frase antiga, enquanto há vida, há esperança de vida eterna. Né? Agora, veja, o segundo juízo é o comprobatório. Acontece após a volta de Jesus. Esse juízo é que os justos participarão lá no céu durante os 1000 anos. Então, veja o que está escrito em Apocalipse 20, verso 4. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram, está vendo? A besta, nem tampouco a sua imagem. Todo juízo está baseado nisso aí. Se você aceitou o engano ou não. O juízo está baseado se você adorou a besta e a sua imagem. E o povo de Deus não aceitou. E você não tem que aceitar. Nem hoje e nem quando vier o decreto. Ok? Não receberam a marca na fronte nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. No juízo comprobatório, então, a condenação também de Satanás e seus anjos já é eminente. Veja, esse juízo não é para decidir mais nada.
O juízo que decide é o juízo investigativo, que está acontecendo hoje. Ainda está acontecendo. A graça ainda está aberta. Mas no juízo comprobatório é só um juízo de comprovação, tipo uma satisfação que Deus vai te dar, não é? Durante esse tempo todo. Eu achei interessante, porque o verso que diz assim, a gente vai ver daqui a pouco, que Deus enxugará toda a lágrima daqueles, né? Está depois do milênio. Né? Sabe por quê, irmãos? Não dá para tirar, todo, diria assim, todo o sofrimento enquanto não for decidido e destruído tudo, né? E o que fez mal no universo. Então, durante esse milênio, o povo de Deus ainda se alegra, sim, mas o povo de Deus vai provar um pouquinho, né, do que Jesus provou esse tempo todo. Né? Vai estar preocupado exatamente porque terá pessoas, quem sabe da sua família, que não estarão ao lado. Mas durante 1000 anos, Deus vai tentar, né, consolar esse povo. Né? E depois, então, que decidir, Deus enxugará toda lágrima. Agora veja aqui, em 1 Coríntios 6, 2 e 3 diz assim: ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas de hoje? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas dessa vida? Nós não vamos decidir sobre os anjos, nem sobre as pessoas, mas a gente vai presenciar o julgamento dos anjos, de Lúcifer, de Satanás, desde quando Lúcifer decidiu a sua rebeldia contra o Criador. Né? E vamos entender tudo, os juízos de Deus, quantas oportunidades foi dada para as pessoas, e que se as pessoas, quem sabe, fossem para o céu, alguns ímpios, ou todos os ímpios, eles não estariam felizes lá, né? Porque eles gostam daquilo que aprenderam aqui no mundo, têm prazer nisso, a oportunidade lhe foi dada, e só o sangue de Jesus salva. E eles não aceitaram Jesus na cruz do Calvário. Mas veja, ainda pode aceitar hoje. A oportunidade é para todos. Você pode aceitar Jesus agora, porque a gente ainda está no primeiro juízo, de investigação. Nós estamos sendo investigados. Mas se você já é de Cristo, principalmente se você, né, aceitou a Cristo e é batizado, você não entra em juízo. Porque Jesus diz lá para o Pai, morri por eles. Jesus ainda intercede no Santíssimo. No Santíssimo, Jesus acumula 3 funções. Jesus salva ainda no Santíssimo, intercede e julga. Quando fechar a porta da graça, então, Jesus nem intercede e nem salva, só vai julgar. Okay? Então, veja aqui agora. Qual o motivo, então, desse juízo lá, já que já está todos os casos decididos? O que comprovar? Comprovar o motivo da perdição dos ímpios. Né? Qual o motivo que eles se perderam? Né? A gente vai ter 1000 anos para entender. E Jesus vai explicar tudo direitinho. Aí o juízo executivo, ou seja, uma execução sumária. Porque se vocês perceberam, desde as pragas, que já vem acontecendo uma execução. Né? Mas quem morreu nas pragas ressuscita depois do milênio, não é? E torna a morrer, ou seja, uma morte eterna agora. Ok? Então, veja aqui o que está escrito em Apocalipse 20, 7 a 8, diz assim: quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Veja, e essa cadeia que está envolvendo os braços dele aí é uma cadeia de circunstância. Isso não é literal, né? É porque ele está preso, porque ele está solto na terra sem ninguém para ele tentar. Porque a sua diversão são, infelizmente, os seres humanos. Nós somos
os seus bonecos, fantoches nas suas mãos. Mas se a gente tem Jesus, não é? Ele não tem chance. Jesus é maior. Amém, irmãos? Então, veja, quando, porém, completar os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações, que nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja do Todo-Poderoso. O número dessas é como a areia do mar. Aqui seria o final do Armagedon, a última guerra, a última batalha do inimigo, a última investida, porque, por incrível que pareça, ele ainda crê que pode ser o vencedor nesta guerra. Não é? Então, ele engana aqueles que ressuscitaram, porque depois dos 1000 anos, Jesus desce, né, do céu com todos os seus santos na Nova Jerusalém. Veja ali o verso 9 e 10 do capítulo 21. Então, veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças cheias dos últimos flagelos, e falou comigo, dizendo: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade de Jerusalém, que descia do céu. Eu não vou falar muito sobre essa cidade, né? Porque essa cidade é grandiosa, irmãos. Foi feita pelo próprio Deus. Foge qualquer imaginação humana ou qualquer arte de pintura para mostrar um pouco dessa cidade. Veja que a cidade tem 12.000 estádios de largura, não é? De comprimento e de altura. Alguns dizem que essa cidade era do tamanho do estado da Bahia. Outros dizem, não, vai daqui em São Paulo, em largura, espessura imensa. Eu não sei. Né? Só a gente fazendo o cálculo aí. Se for do tamanho, uma cidade do tamanho do estado da Bahia, já é imensa. Né? Já é imensa. Não há nenhuma metrópole que chegue nem perto no mundo dessa cidade. Né? Então, veja, o que acontece? Quando ela desce, todos os santos, todos os justos, pela graça de Jesus, eu e você estaremos dentro dela. E Jesus também. E Jesus, então, ressuscita os ímpios. Só que a ressurreição dos ímpios é diferente da ressurreição dos justos. Os justos vão acordar incorruptível e os ímpios vão acordar do mesmo jeito que morreu. Se eles morreram com uma dor no rim, vai acordar com a dor no rim. Se morreram com dor de cabeça, vão acordar com essa mesma dor. Não é? Se morreram por causa do coronavírus, vão acordar ainda com o coronavírus. Só que eles vão viver. Não é? Ou com dor ou sem dor, eles vão viver para ver o juízo final de Deus. Não é? E vejo, então, o que acontece nesse juízo. Eles partem, né? Marcham, então, junto com o diabo, e o diabo engana eles, porque agora caiu a máscara. Esse verso é o principal, não é, do texto, e ele vai explicar aquilo que eu falei para vocês. Por que a besta e o falso profeta foram lançados no lago de fogo por ocasião da volta de Jesus. Né? A gente vai entender agora. Então, veja, por quê? Porque o diabo, ele tira a máscara, não é? E diz assim, olha, todos os enganos que vocês acreditaram nessa igreja, né? Nessa igreja, na besta, ou no falso profeta, né? Os enganos de uma intercessão de homens, os enganos de uma salvação humana, não é? Isso, vocês, né, pecaram com isso. Porque eu estava por trás disso. Então, o diabo confessa que ele que construiu, ele que criou a besta e o falso profeta. Ele que criou, né, todos os enganos do mundo. Cai a máscara. Então, não tem besta nem falso profeta, porque a besta e o falso profeta são poderes, não são pessoas. As pessoas que, vamos dizer assim, regeram esses poderes, elas agora acordam
sem esse poder. Não pode enganar mais ninguém. As nações todas sabem que foram enganadas, mas não tem mais chance. Então, por isso que o verso explica agora. Ó. Marcharam, então, pela superfície da terra, sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida desceu. A cidade querida desceu, porém fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre. Então, agora o diabo é lançado no lago de fogo e enxofre, aonde, já se encontram não só a besta, como também o falso profeta. Entenderam agora? Então, a besta e o falso profeta foram lançados vivos, porque o poder lá foi desmascarado vivo com a volta de Jesus. Todo mundo entendeu, os ímpios entenderam que era uma farsa e morreram. E quando acordaram, já acordaram cientes do engano diante de Satanás, a besta e o falso profeta morreram, ou seja, acabou o engano e o poder na volta de Jesus. Depois do milênio, não existe mais besta nem falso profeta. Existe Satanás e seu grande exército de ímpios. E ali está, quem sabe, o grande. Eu não quero julgar, não é? Depois eu encontro com ele lá no céu, estou falando Hitler. Mas, rapaz, é difícil, mas quem sabe? Né? Outros estadistas, né, das grandes batalhas, pessoas maldosas que nunca se arrependeram dos seus pecados, tiveram chances, né? Têm a índole má e não conseguiram, não quiseram, né, melhorar o seu caráter, estar ali. Né? E eles acham, então, que são poderosos. Porque o exército é enorme, já pensou? Todas as gerações de ímpios, até os antediluvianos, os gigantes da terra, imensos. Falar essa cidadezinha aí não é nada para o nosso exército. E marcham, então, né? Contra, mas desce fogo do céu e consome. Aqui diz que serão atormentados de dia e de noite, pelos séculos dos séculos. Isso aí é um efeito que será eterno. Mas não vão ficar queimando eternamente, porque nem a terra vai queimar eternamente. O mesmo fogo, né, que vai queimar a terra vai purificá-la. Juntamente com isso tudo, veja que a coisa é simbólica. A morte e o inferno, o versículo 14 e 15 de Apocalipse 20, foram lançados dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte. Veja, o lago de fogo. Se alguém não foi achado escrito no livro da vida, este foi lançado para dentro do lago de fogo. Então, veja, irmãos, o segredo, qual é? O teu nome, o meu nome, está escrito no livro da vida. Precisamos, pelo sangue de Jesus, escrever o nosso nome no livro da vida. Mas essa terra vai acabar, né? Terá esse final assim, pegando fogo? Não. O mesmo fogo que destrói a terra purificará o planeta. E Apocalipse 21, 1 diz assim: vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. O mar já não existe. Não me pergunte por que o mar não vai existir. Não vou responder isso aqui hoje, ok? É uma especulação. Mas o mar, diz aí, não vai existir. Os animais voltarão a ser herbívoros. Já pensou? As crianças brincarem com o leão? Porque o leão, né, os felinos, eles nunca foram agressivos, assim como os gatinhos da nossa casa, né? Mas só que o pecado que os transformaram em violentos, né? Sujeitos a disputar a sua presa, né? A disputa que chamam de natural, que na realidade essa disputa que Darwin chama de natural, né, das espécies, é uma disputa antinatural, porque Deus fez todos para ser herbívoros, né? E teria alimento para todos, não fez um para matar o outro, né? Nenhum animal era para se servir de outros, mas vai voltar à estrutura anterior e original da nova Terra.
viveremos como família. Que maravilha, irmãos. Então, a família de Jesus é o principal. Claro que a nossa família, nossos entes queridos, quem sabe, ficarão mais próximos da gente, mas seremos próximos de toda a família dos resgatados do Cordeiro de Deus, ok? Então, veja, estaremos para sempre com Jesus. Isso é que é o mais maravilhoso de todo. Eu acho que hoje o meu desejo é esse. Se a Cidade Santa, se a Nova Terra te encanta, eu acho que deve mais encantar é Jesus, né? Primeiro, quero ver meu Salvador. Já pensou você conversar com Jesus face a face? Eu vou dizer assim, mas Jesus, como é que eu estou aqui? Eu não mereço, Senhor. O Senhor é santo. Como é que eu posso estar aqui? Eu estou falando isso, é a realidade, irmãos. Mas Jesus vai dizer, não, é o meu sangue que te trouxe aqui, né? É o meu sangue que trouxe vocês todos aqui, à nova terra. E diz que então Deus enxugará dos olhos toda lágrima. A morte já não existirá. Já não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Veja que Deus só vai enxugar dos olhos a lágrima depois do milênio e depois que foi executado tudo, irmãos. Porque como que a gente vai ser feliz para sempre, sabendo que ainda tem os ímpios e o diabo para ser executado? Nós vamos sofrer um pouco ainda, um milênio que vamos passar no céu, mas é um sofrimento santo, né? É um sofrimento que Jesus tem, né? E que Deus tem por morrer pessoas, que é terrível, né? Pessoas, mentes, e eu diria assim, deixarem de existir, né? Consciências serem apagadas, que nunca mais vão existir. O sangue de Jesus tem poder, irmãos. Vocês, seus amigos, vão estar lá. Não vamos trocar nada deste mundo. Se a gente está confinado hoje nessa pandemia, é porque Deus quer nos dar uma experiência, para a gente entender que muito em breve a gente vai estar com Jesus, não é isso? Agora, veja aqui, outra coisa interessante. Por que não haverá mais santuário no céu? Apocalipse 21, 22 diz, João entrou direto, e uma das curiosidades de João é cadê o santuário? Ele viu que o Apocalipse foi todo baseado no santuário, de repente, nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Veja, o santuário foi como um gigantesco gabinete de crise que a Trindade, né, criou no céu para administrar o pecador, né? Ou seja, a solução para o pecado. Como Jesus falou assim, olha, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Jesus trabalha, o trabalho de Jesus não foi só morrer na cruz, só já seria o bastante. Mas Jesus trabalhou no Santo, trabalha agora no Santíssimo, o Pai também trabalha, o Espírito Santo mais do que trabalha em todas as mentes, mas depois que encerrar tudo, e morrer raiz, né? e ramos, que morrer todo o mal, né? E como diz lá em Isaías, o bicho que nunca que se apaga, né? Então, quando acabar tudo isso, o santuário não tem mais razão de existir no céu, nem como lembrança, que era um gabinete de crise. Jesus saiu do santuário para abençoar o seu povo na sua segunda vinda. Quando ele voltar agora, ele vai sair do santuário para resolver o problema. Quando ele for para o céu, veja que o bode Azazel ficando aqui na terra, o bode Azazel, ele não entrava no santuário, ele ia direto para o deserto com um voluntário, então ele não participa disso. E depois, quando ele for morto, então aí o santuário não tem mais nenhuma eficácia, né? Porque o problema do pecado, Deus resolveu. Que maravilha!
com muita paciência. Diga-se de passagem. Deus podia ter destruído Lúcifer no início, né? Mas veja que Deus é justo. Deus deixou proliferar, sabia que não ia dar certo, que muitos iam se perder, mas pela segurança eterna do universo e pela felicidade geral de toda a criação dele, dos outros planetas e da Terra, inclusive, Deus deixou o pecado progredir, né? Evoluir, até chegar ao máximo da impiedade, né? Que foi desfeito, será desfeito pelo sopro da boca daquele que vem montado no cavalo. E não haverá mais santuário, que agora só a nova terra. O verso 5 do capítulo 22 diz: então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem luz do sol, porque o seu Deus brilhará sobre eles, reinarão pelos séculos dos séculos. Que maravilha! Né? Será um dia, né, eterno, ali na cidade. Né? Alguns dizem assim, não, mas isso é só na cidade, mas na nova terra, quem morar de fora da cidade, vai ter o sol normal. Eu não quero especular nada. Né? Sei que tudo será perfeito como Jesus foi preparar para nós. Né? Como ele disse, vou preparar-vos lugar. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma que contamine. Capítulo 21, verso 27. Nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Agora eu chamo a sua atenção para isso aqui, irmãos e amigos que estão assistindo essa live. Hoje é o nosso último momento dessa live. Né? Aqui diz que só entrará na cidade, né, os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Qual o milagre para se inscrever nesse livro? Queremos nos inscrever, Senhor. Assim como a gente se inscreve para participar de alguns congressos, né, na internet, ou se inscreve em algum vestibular, ou se inscreve em algum concurso, eu quero me inscrever, né, para participar da vida eterna, como é no livro da vida do Cordeiro, tem um segredo. Quando o meu nome é escrito no livro da vida, só tem uma maneira do seu nome ser escrito no livro da vida do Cordeiro. Apocalipse 22, 14. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e possa entrar na cidade pelas portas. A gente não vai querer pular os muros da cidade. Nós queremos entrar pelas portas, Senhor. E pelas portas só entra pela justiça do Cordeiro, pela vida e morte de Jesus. É por isso que eu não sei, eu tenho uma mania, várias edições de filmes da vida de Jesus já se criaram. Né? Quando eu era criança, já tinha aqueles filmes preto e branco, né? Na Semana Santa, da vida e morte de Jesus. Eu amava assistir aqueles filmes, principalmente o momento da crucifixão de Cristo. Não sei porquê, hoje eu sei. Eu ainda amo. Tem filme que eu já assisti mais de 10 vezes, como aquele de Jesus de Nazaré. Né? Eu assisto várias vezes, porque todas as vezes que eu assisto, eu choro, porque eu sinto aquilo foi por mim. Aquele sofrimento infinito de Jesus. Jesus morreu a vida eterna, para que você tenha a vida eterna. Okay? São João 3,5 diz, respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Se existe alguém, né, que está desde já assistindo essa live, e desde o início, ou se assistiu só hoje, quem sabe tomou essa decisão de estudar mais e descer até as águas batismais, este é o momento. Porque o verso diz assim, olha, para ter direito à árvore da vida, entrar na cidade, entrar no reino de Deus, tem que nascer da água e do Espírito.
do Espírito ao Espírito Santo. A água é o batismo. O batismo pela graça de Cristo, e você será lavado pelo sangue do Cordeiro no batismo e ressuscitará uma nova vida para formar um novo caráter, para poder ter direito às cidades pelas portas. Amém, irmãos? Então, veja aqui, o verso 17 diz: o Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, diga, venha. Quem quiser, receba de graça da água da vida. Os dois últimos versos do Apocalipse. Quem sabe eu quero ler com vocês. Você lê aí da sua casa, né? Eu leio aqui. Aquele que testifica essas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora, vem, Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês que assistiram esse estudo de profecia, das últimas profecias. Sejam felizes para sempre. Que vocês e sua família sejam felizes. Eu tenho certeza, se você ainda não teve a oportunidade de aceitar Cristo, você está tendo agora. Mas se você já teve e está vivendo lutas nesses dias, medo dessa pandemia, quem sabe Deus está te provando para tu aprender a viver um pouquinho com Ele. Lançar fora a angústia, lançar fora o medo, fazendo o bem, né? Trabalhando para Cristo. Depois que passar essa crise do coronavírus, eu tenho a impressão de que a igreja vai sair como a maior igreja missionária que nunca existiu. Porque todos vão querer pregar o evangelho. Porque nós sentimos que a volta de Jesus é próxima. Deus abençoe essa igreja, do Campo do América, da Central e de todos, né, de Jequié. E também aqueles que assistiram conosco, a Lênin e o Eduardo ali, assistiram todas as lives, né, em Fortaleza. Tem um amigo também que assiste, o Mário, se eu não me engano, ou é Santo Antônio de Jesus, ou é a cidade perto de Santo Antônio de Jesus, ali perto do IAM, ele está assistindo também. A minha irmã, quem sabe, Salvador também está assistindo. E outros amigos aí, e todos vocês que nos acompanham desde o começo. Deus abençoe. Na próxima semana, nós vamos ter a continuidade, já com outro modelo aqui pelo professor Felipe, né, pelo doutor Felipe, e ele vai dirigir às quartas-feiras, né, até quando Deus quiser. Ok? Vamos fazer uma oração final e nós vamos nos despedir nessa oração. E eu espero que vocês sejam felizes, não só nesse mundo, mas para toda a vida eterna. Vamos orar. Nosso eterno Pai que está nos céus, ó Senhor, obrigado pelo privilégio que o Senhor nos concedeu durante essas 8 semanas que estivemos aqui, essas 8 quarta-feiras, que começamos ali na própria igreja do Campo do América, gravando ao vivo para todos, mas que não foi possível a partir da quarta semana, por motivos superiores, porque um decreto proibia a saída das pessoas, e ainda continua. Mas continuamos aqui, não paramos, não. Continuamos em casa, Pai. E estamos prontos para Ti. O Senhor sabe que nós temos esse ministério, estamos dispostos a continuar esse ministério, ganhar almas para Cristo e conservar aqueles que Tu tem na Tua igreja. Abençoe a igreja do Campo do América, da Central, e todos os distritos de Jequié, Cansanção, Joaquim Romão, Jequiézinho, Mandacaru, todos esses que estão aí, essas igrejas acompanhando.
E que Deus nos abençoe. Que o Senhor nos abençoe, nos dê a sua graça, o seu amor. Nos livre, Senhor, desse vírus maldito. Que seja apenas para nos dar um susto e acordarmos. Para, quem sabe, fazer a obra do Evangelho, principalmente em nós, depois do mundo. Deus abençoe o teu povo, guarda-os até a volta de Jesus, no doce nome de Jesus.